seja bem-vindo à nossa segunda aula de Filosofia e Ética. Nesta aula, estaremos discutindo sobre a unidade 2, a qual vem tratar da ética. A unidade 2 nos apresenta uma discussão da ética. Nos fala sobre a crise ética, a ética na política, a ética profissional e a responsabilidade social na administração pública brasileira. Vamos fazer uma distinção entre os termos ética e moral. A ética vai envolver o estudo do comportamento humano, a investigação sobre o que é bom e o que é mal, e sobre o modo que se estabeleceram, histórica e teoricamente, normas válidas para todos. Já a moral trata de um conjunto de valores e regras de ação propostas aos indivíduos e aos grupos, por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como pode ser a família, as instituições educativas, as igrejas, entre outros. Ainda, destaque-se o sujeito amoral e imoral, onde a moral é quem não precisa ou não consegue viver sob uma norma moral, como é o caso do animal. E imoral é quem também pode ser moral. Só a moralidade em um ato humano, na qual existe a possibilidade de escolha. Ninguém nasce moral. O ser humano, no processo de ir se tornando humano, vai se tornando um ser moral. Na história e no comportamento humano, são apresentados 3 fontes da norma moral: a ética antiga, medieval e moderna. Para os antigos, a ética realizava-se pelo comportamento virtuoso, entendido como ação que era conforme à natureza. Em segundo, fala-se da Idade Média, onde os seres humanos assumiram um código de regras como se fosse estabelecido por um ser superior, por Deus. E assim, fazer o mal é, para os cristãos, descobrir qualquer mandamento divino, mandamento que foi revelado por Deus. Percebe-se a importância aqui dada à crença e à fé. Em terceiro lugar, falamos dos modernos, a lei moral, que é estabelecida pelos próprios seres humanos, tanto através de hábitos da coletividade, quanto aparecendo na escrita, como exemplo, nas constituições nacionais, em acordos internacionais, entre outros. Weber nos traz 2 grandes tendências para a ética, sendo estas a ética da convicção e a ética da responsabilidade, onde, na ética da convicção, considera-se a intenção, a boa vontade, independente dos resultados, ou seja, fazer o bem e cumprir a norma, independente do resultado que isso trará. Já a ética da responsabilidade nos ensina que o que realmente importa são os resultados, não os princípios ou a intenção. Mas afinal, me pergunto, o que é ética? Primeiro, a ética existe porque somos indivíduos que vivemos juntos com outros indivíduos. Percebemos então os problemas éticos e morais, onde a crise ética depende da perplexidade e da incerteza em que estamos imersos atualmente. A crise ética e a crise da ética na vida moderna atinge várias esferas de nossas vidas, como nossas famílias, as escolas, os costumes, a mídia e principalmente as atividades políticas. No nosso país, a cultura da esperteza foi por um tempo muito valorizada. Destacamos uma propaganda em que um ex-jogador da seleção de futebol, o Gerson, expressava a frase que ficou conhecida como a Lei de Gerson. A gente gosta de levantar vantagem em tudo, certo? Vamos dar uma conferidinha no vídeo. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Durante décadas, o jeitinho brasileiro foi aceito como uma característica inata e apreciável como normal. Passamos para a ética e a política, onde ressaltamos o poder e as suas concepções. O ato de administrar envolve relações entre seres humanos, seja na política, na economia, na fábrica, na escola ou em qualquer organização humana.
e mais especificadamente ao envolvimento com o poder, quando falamos da administração pública. O poder como algo que alguém possui e do qual faz uso voluntário em benefício próprio, e pretensamente em desfavor daquele sobre o qual o poder é exercido. O poder como uma capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos. Podemos entender o poder como algo que alguém tem, uma propriedade, seja um dote natural ou adquirido por esforço próprio e mérito. Tanto pelo conhecimento quanto pela posse de bens, é algo que o proprietário do poder impõe, de forma aos outros, que não sabem ou que não têm bens. É algo que ninguém possui como um proprietário, mas algo que só existe enquanto se exerce entre seres humanos. E é por isso o poder será algo que acontece entre pessoas. Devemos nos perguntar, tanto no caso da ética profissional quanto da responsabilidade social das empresas, a ética não está sendo transformada em um simples meio muito eficaz para fins econômicos, para aumento da competitividade e do lucro? E quando a ética se torna um meio, ainda se pode de fato falar da ética? Verificamos que algumas empresas apelam para a responsabilidade social, tendo em vista outros fins, e não a tal responsabilidade ética, para obter lucro, o que é uma atitude cínica e má do ponto de vista moral, pois não só se mente, mas também se usa mais ainda o consumidor como um meio, como um bobo da corte ou bobo do mercado, para aumentar o lucro. Apelar para a responsabilidade social das empresas não pode equivaler a transformar qualquer lucro em santo. Já em relação à administração pública, não haverá melhora moral na política sem pensarmos apenas nos administradores públicos e nos próprios políticos, e se não pensarmos também na moralidade comum das pessoas, dos cidadãos em geral. Se como cidadão aceitamos sonegar impostos ou descumprir as leis, como podemos continuar dizendo que toda a culpa pelos males sociais depende apenas do setor público? Uma frase para refletir. Seja ético, a vitória que vale a pena é a que aumenta a sua dignidade e reafirma valores profundos. Agora é a hora da nossa revisão. Nesta unidade, verificamos o que é ética. Realizamos a distinção entre a ética e moral, assim como outros termos como amoral e imoral. Discutimos a história da ética em 3 momentos: antiga, medieval e moderna. E as 2 tendências apontadas por Weber: ética da convicção e responsabilidade. Falamos da crise ética e do jeitinho brasileiro, do poder na ética política e finalizamos com a responsabilidade social e a administração pública. Finalizamos então a unidade 2. Espero que aproveitem a leitura e que esse seja um excelente aprendizado. Bons estudos!